Estamos ao vivo? Estamos. We are live. We are live here. I like this. Let's go. Tomorrow we will go the program with just in English. Aí, alcohol improves my English, né? My ex. Beleza, galera, vamos começar. 19 horas. Estamos iniciando mais um Clubismo Futebol e Resenha. Vamos ver se a galera tá aí de boaça. Hoje é quinta-feira, dia de... Eu passei por muitas vezes eu passei por um problema que se chamava Porcos Triste. Quando o Palmeiras perdia algum campeonato, não era Corpus Essa Triste, era daí foi Porcos boa. Tristes. O Tupi vai gostar dessa daí. Tupi, essa era boa. Não, mas é sério, eu passei muitas vezes por isso. Mas hoje não é o caso, graças a Deus. Olha, nós estamos bem quadradinhos, estamos lindos aqui. Ah, que fofuchos nós. Guilherme Balbuena mandou um My Ex. Guilherme, não me enche o saco que eu tô só o Fernando Vanucci hoje. Você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer. Que beleza. Eu se consagro. Bom, vamos iniciar mais um programa, Clubismo Futebol e Resenha, aqui direto dos estúdios da Tupinambá. Queremos que vocês participem, mandem suas perguntas, suas resenhas, suas dúvidas, e a gente lê se a gente quiser, certo? Só deixando bem claro, assim como quando o Vandir não vem, a gente não lê nada que ele fala. Claro que não. E vamos começar com o destaque inicial. A gente vai ter 50 minutos de programa, basicamente, muito menos do que a gente tem normalmente, né? Henriquinho, destaque inicial, tô pegando alguns tópicos aqui, mas vamos com os seus destaques iniciais. Destaque inicial de maneira genérica, mas Stand-up. adentraremos, né, nas seleções principais, mas Copa América nota 6, né? Copa América de vários... Acho que seria isso, complicado. De várias vertentes difíceis, né? Copa América nota 6. Qualidade dos jogos, ingressos públicos, né? E aí vamos abranger aí... Nota 6 para a Copa América, né? O que vocês estão achando da Copa América, hein, pessoal? Vocês estão entrando aí, fiquem à vontade para falar. Guilherme, você que é o próprio Balbuena da zaga, tá na reserva. É o primo. É o O primo. primo que deu certo, o primo que bate menos. Meu O Deus. primo que bateu pouco. Meu Deus. Vandeco, destaques da Copa América. Cara, meu destaque, não, na verdade não, a gente vai debater um pouco a Copa América aqui, mas eu quero dar destaque à Série B do Cearense, que tem um novo campeão, que é Aqui, o ó. Calcaia. Calcaia, Chico Pezão. Chegou! Ganhou de 3-0 do Pacajus e os dois, né, já haviam conseguido o acesso à Série A, Pacajus e Crato, e Calcaia. E aí Calcaia hoje, na final, jogo único, né, venceu o Pacajus por 3-0. Só que tem um pequeno detalhe aí, né, parece que o Crato vai entrar quer entrar Deus. e Tá virando moda isso agora. né? mas pelo que eu vi lá, pelo que eu vi que eles pretendem lá, um 3-0. negócio meio solto assim, anulação por causa de um erro, de um gol, assim, um negócio meio diferente, inclusive até do Botafogo, né? Que sempre estão mencionando o Botafogo agora pelas questões dos tribunais, né? Eu acho até que tinha um certo embasamento o pedido do Botafogo, né? Mas diferentemente do Botafogo, Também acho. essa vez do Calcaia é até um pouco meio frouxo, né? O argumento deles. Principalmente pela representatividade que o Calcaia tem, né, cara? O Botafogo, que é um ex-grande em atividade, não teve êxito, imagina o Calcaia, né? Faltou grana para entrar com recurso. Cara, foi muito ridículo. Quando eles olharam, era 45 a 50 mil para poder entrar com recurso. 50 mil dólares, né? Que dava 180, Na Suíça, 190. né? E aí os caras não têm dinheiro para entrar com recurso assim, Suíça. num apelo internacional para poder rever o jogo. Entrando um pouco no aspecto do julgamento em si, eu consegui dar umas olhadas no julgamento, né, partes dele, e achei muito interessante o argumento que o advogado do Palmeiras levou, né, que acabou sendo acatado pelo tribunal, principalmente levando em conta a segurança jurídica do campeonato. Porque imagina a gente, por um erro, por exemplo, que o Botafogo estava alegando que o jogo tinha sido reiniciado. Só que, para reiniciar, Precisava precisa apitar. de um apito. E aí, ao mesmo tempo, assim, vamos supor que realmente o árbitro não tenha apitado e tenha havido o reinício do jogo. Quantos lances a gente tem durante todo o campeonato que tem o reinício do jogo dessa forma? Sem o apito, só um sinal. aceno, só um sinal.
Então, iria abrir um precedente sério. Eu, antes de ver assim, um argumento do advogado do Palmeiras, eu estava pensando nesse sentido, né? Mas, rapaz, se isso passa por conta disso, Nossa, o que ia dar Principalmente toda com vez a VAR galera agora. ia jogar. E a outra, isso foi um ponto interessante. O outro ponto interessante que eu achei foi. O outro ponto interessante que eu achei foi a questão que agora me fugiu, não lembrei agora. nessa idade é meio difícil, né? O cara lembrar. Ainda bem que você é querido. Vandeco falando difícil, segurança jurídica. Olha, Ele tá isso aí valendo é- aqui, foi- ó. Tá escrito aqui, Foi, ó. Ele foi leu a tudo única aqui, palavra que eu aprendi na universidade foi isso aí. Né? não seja ingrato. ó. Você quer Não, complementar na verdade, depois? não, na verdade, lembrei agora. Na verdade, a coisa interessante foi o acesso ao áudio, né? Que a gente teve da conversa. Olha aí, que a gente já havia falado aqui. Muito interessante isso aí, que é pela primeira vez a gente conseguiu ouvir, né, a conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de Entender o campo. debate, né? Do É, teor do E debate. assim, mais do que o lance do Davidson, né, que a galera comentou muito, que o juiz marcou o cara, você conhece o Davidson, ele pula e tal, ele se joga. Ele falou isso, né, comentando com alguns árbitros lá na cabine. E aí muita gente repercutiu isso, mas eu achei que a repercussão maior, para mim, assim, o caso mais preocupante, eu vejo como preocupante, né, foi o árbitro de vídeo tentando convencer o árbitro de campo que foi pênalti, cara. Isso aí é que eu acho que... Pois é. Assim, porque... Sendo que a decisão final é do árbitro de campo. Na minha Deveria ser, concepção, né? o que o árbitro de vídeo tem que fazer? Ele diz, ó, tem um lance duvidoso, vá lá e veja. E acabou, você não tem que dizer, ó, olha por esse lado, pegou ali, foi no Não é um na debate, passada. né? Não é, cara. É a vai opinião ser. do árbitro de campo para falar o que foi. Ele só tem que dizer assim, olha, eu achei esse lance duvidoso, merece uma olhada, merece ser olhado com A atenção. decisão é sua. Isso, exato. Mas o que a gente ouviu lá não foi isso. Foi É mais ele ou menos tentando como a Lara em convencer. casa, né? Não, a Lara... Você fala, eu quero fazer alguma coisa. Não, Aí a Lara é não. diferente porque lá em casa não tem debate, né? Ela fala e pronto. Não tem debate. Justo. Acabou de sair O Segredo da Felicidade. Quem não souber qual é o segredo, por favor, isso e aí. assistam Tô avisando. no YouTube, que assim funciona. E eu As sou dores coach dos sem casados. cobrar, viu? Sou coach sem cobrar. É, com 8 meninos, mas São dois acabou. bom, minha observação, gente, é o seguinte: a Argentina é um Botafogo. É um time muito ruim. Deixa eu ler aqui pra vocês a escalação. Armani, que joga na própria Argentina. Que foi bem no jogo. Casco, lateral direito. Pezela, Otamendi, Tagliafico, que joga lá no Ajax, que tá num... O Otamendi é o que joga no City? O Otamendi joga no City. E quando você vê que o Otamendi e o Fernandinho joga no City, você fala assim, o Fernandinho é gênio. Na verdade a gente vê assim, percebe, né? E ainda tem o Agüero, né? O Agüero, o Otamendi e o Fernandinho. O Agüero foi banco, né? No último jogo da Argentina. Fernandinho também banco. E aí a única conclusão que a gente chega é que o técnico E o Jesus do também City é banco, né? é gênio. É gênio. É gênio demais. Aí você tem, ó, Paredes, volante, tem o Pereira. Tô falando esses nomes aqui porque não são nomes comuns pra gente. É isso que, essa discussão que a gente estava trazendo no domingo. Sim. É uma seleção que fala, Lo Celso, aí você tem lá Dybala no banco, você tem o Di Maria no banco. Depou, né, Suárez, um atacante que entrou sem nota, o Messi e o Lautaro Martinez saiu estressadíssimo com o técnico, né? Então, gente, ó, é um elenco muito fraco, é um elenco que não ganha nada desde 93. E por acaso, assim, é um elenco que não é jovem, mas que não tem experiência na seleção. Eu vi isso na narração de ontem. E eu não estou falando isso para a gente chegar na questão Messi, não. Eu estou falando isso para mostrar como a Argentina, ela representa um símbolo do amadorismo no futebol. Porque o técnico da Argentina era auxiliar do Sampaoli. E aí um repórter, um jornalista argentino, numa entrevista com um jornalista brasileiro, fala assim, cara, vocês escolheram o Tite na época, por quê? Porque o Tite era o melhor técnico do país no momento. E por que esse técnico argentino foi escolhido? Ele era auxiliar do Sampaoli. Então, assim, exato, é uma zona o futebol argentino, né? E aí a galera fala, do Messi, aí eu entro na questão do Messi. O time argentino é muito feio, gente. Eu acho, mas eu acho que chegou assim, vamos dizer assim, no fim do túnel, né? Porque se a gente for ver, acabou de dizer, né? Desde 93 a Argentina não ganha um torneio, mas
de lá pra cá, a Argentina fez muito time bom também. Pronto, E chegou em esse é- muitas finais, Esse é né? o ponto, é assim, Muito é, time bom. pronto, é assim, o que se percebe? A tentativa de reformulação, que o Brasil também precisava passar e nós E não sabemos tá os motivos fazendo. pelos Vocês quais têm não, ideia qual é a não tem média de feito. idade dessa seleção da Argentina? Descubro já. Vamos pesquisar aqui. Eu acho que Sai- são 28 anos. Sai agora o Ainda, eu acho que ainda não é tão não é tão baixa não. Dá uma Para quem está renovação, pensando né? para uma Copa de 2022, daqui a 3 anos. Eu no acho que futuro. eles veem eu acho que a gente tem muito mais perspectiva do que a Argentina. Mas por assim, exemplo. o que é que se viu aí? Que ao longo desses quase 20 anos, a seleção argentina teve grandes jogadores, destaques dos clubes internacionais onde jogaram, mas sempre se perdeu, e aí aquela cena ficou martelando, esperando para chegar o dia de hoje e comentar sobre. O moleque acabou de chegar na seleção, é substituído e simplesmente chuta o balde. Literalmente. Literalmente. Então, assim, e essa cena ela vem se repetindo muitas e muitas vezes ao longo Falei, de ó, muitas temporadas. 27,4 a É idade. a média É uma alta. média alta, Verdade, gente. média alta. Para uma renovação. Tá aqui, a ó. do Brasil É deve média ser uns alta. 35 anos, né? Aqui, ó. É a média alta. 27,4. É Eu sabia alta. que era por aí. Devia ser, é a média alta. Não é que eu tô vendo, não. Aí assim, mas então assim, percebe-se que não existe um comando firme, capaz de congregar esses jogadores que são bons jogadores para formar uma equipe capaz de jogar unida, e aí o resultado em campo não aparece mesmo quando a seleção argentina entra com jogadores de peso. Então assim, talvez essa mudança, aí considerando então o argumento de que a idade seja elevada, essa mudança para pegar jogadores desconhecidos para tentar uma coisa diferente, seja já uma forma de buscar uma alternativa ao que se tem até então. Mas que também não vai dar certo, porque já se percebeu que não há comando. O jogador não vai voltando. E quando a você outra fala não há batida. comando, é lá de cima. Porque Lá de o presidente cima. da Federação Argentina é o presidente do Independente. Sim. O genro dele é um dos caras que compõem a Federação Argentina. Então, assim, é tudo uma questão de nepotismo lá. E isso puxa para o amadorismo. Amadorismo Porque total. você precisa de pessoas profissionais para desempenhar os papéis. E aí acontecer a coisa. O Brasil não renovou e não pretende renovar no curto prazo, porque existe a pressão que nós já discutimos N vezes, que o time precisa de resultado para se manter. Então, assim, não se espera algo diferente do título. Não Mas acontecendo. depois da Copa América, eu acho que isso é impressionante. Ele está ganhando fôlego. Independente de Se qualquer ele técnico passar- que seja. Se ele for o passar título, a não. Copa América com o título, com certeza ele deve renovar para os amistosos que a seleção vai fazer e para as eliminatórias também, só que é aquela coisa. Mas A cobrança ao Messi é justa. renovar nas eliminatórias é muito pior. Em cima do que a gente falou, a cobrança ao Messi é justa nesse momento. Não, Eu acho que é. Você falar assim, o Messi acho tem que que é. resolver Não, um jogo. não acho. Gente, tem que você pega- resolver o jogo, não, mas a cobrança tem que. Até porque ele pode muito mais. mas você tem visto a reação Ele pode dele, né? sim. Deu É. entrevista pra falar que a camisa não ganha, a gente precisa jogar mais. Gente, mas dá dó de ver o Messi. É. claro. É. O Messi só Mas recebe eu- bola. Ele recebeu uma bola ontem pra direita, que a bola veio que ele ia caindo. Ele recebe uma bola É no tipo, pé. é tipo da pessoa que está a vida inteira jogando com sempre as mesmas pessoas, sabe exatamente onde o cara vai colocar a bola e de repente tem Coloca que um time de jogar cegos. num tipo um pouco melhor. Eu estou até colocando assim, tem que colocar um time um pouco melhor, mas você não consegue. Não consegue. E ele, a cada tempo que passa, ele fica mais frustrado. E ontem E a no gente início do percebe segundo isso tempo, claramente. ele chamou muito o jogo pra ele, né? Ele deu uma meia-lua no Gustavo Gomes, chegou na linha de fundo, cruzou. Veio uma bola que é incrível, a bola muito difícil dentro da área, ele de costas, ele consegue girar e bater e o Gatito salva. Ele quando é chega gênio, nele, claro. ele aparece, né, cara? Mas você vê que a seleção não ajuda, Aí coitado. você já vê o contraponto, né? Assim, voltando àquela eterna discussão enquanto os dois tiverem atividade entre melhor do mundo, melhor carreira, Cristiano Ronaldo, Messi, joga no Portugal menos renomada, Eu acho até Tirando- pior do que a seleção argentina. tecnicamente, assim, os nomes do papel são bem inferiores. Pois é. Sejamos justos nessa É, ideia. também acho. Isolando as fases, que aqui é com algum jogador português acaba se destacando, mas assim, Um ou outro. seleção é fraquíssimo. É. Ainda consegue levar Pepe. Você tem um lateral E é corajoso, Rui né? Costa ainda é o goleiro, então É assim. fraquíssima e a gente não Ah, vê. perdão, Rui Patrício ainda é o goleiro. E a gente não vê há 15 anos. É fraca, né? Não houve um momento da seleção ter um ápice, nem de renovação, nem de caras Não novos tem. e tal.
E se a gente for colocar o resultado, o Cristiano Ronaldo sempre é destaque nas competições. Sim. Portugal é o último campeão da Eurocopa e foi campeão agora das nações, né? Da Nations League, isso. Eu acho que o time E aí de Portugal incorpora o brio do Cristiano Ronaldo. Você vê que tem um Pronto. lateral corajoso, sem medo. Por exemplo. Com certeza. Então você percebe que faz a diferença você tem um time que joga unido, compra uma ideia de jogo, não é um time brilhante, mas é o que se propõe fazer, tem feito bem feito, e aí assim, aquela comparação, a genialidade, o Messi não faz esforço nenhum para ser o que ele é, e o Cristiano Ronaldo, como o Tupi falou na semana passada, se propôs a ser um outro grande jogador e ele o é, por um esforço que ele faz. É muito comparativo entre ser inteligente e ser esforçado. É mais ou menos essa seria a comparação. Os dois podem alcançar. Agora sim, Você acha que o Messi não faz você esforço? projeta. Eu acho que bem ele faz, menor. mas é bem menor. Claro, ele é um atleta. Ele é um atleta. Agora o Cristiano Ronaldo é um super atleta. Mas aí na diferente. questão de perfil, Claro. Claro. aí você pode criticar um cara. Tem cara que tem Não. um perfil empreendedor, tem cara que não tem. O Messi. Do mesmo jeito que eu acho que não dá para criticar o Cristiano Ronaldo nesse sentido, né? Pelo contrário, é para elogiar o Claro, isso, com que ele fez. certeza. Porque assim, pela habilidade que ele tem, pelo nível técnico que ele tem, chegar ao nível que ele chegou, tem que só bater pau. É o cara, esforçou é o pro cara modo que ele fez. pronto, isso, exatamente. Ele não nasceu E com um dom tão trabalhador, né? apurado como o do Messi e ele se sobressai porque ele é um super atleta. Ele não é também aquele cara péssimo, assim, E se, principalmente levando em consideração a questão de finalização, mas ele é um cara de mediano para baixo, tecnicamente. e assim, a despeito do que se Tecnicamente, imaginava que ele nunca como fosse uma forma ouvir geral. ninguém, porque quem ouviu a entrevista sabe que ele se considera também uma super estrela, mas assim, o Zidane fez toda a diferença nesse segundo momento da carreira do Cristiano Ronaldo, quando ele começou a envelhecer. E é outra coisa, né? E que a o gente vê, não é Zidane mais nenhum chegou, jovem, né? isso, no momento certo, nessa E transição, readequou a posição. e readequou isso, ó, você agora vai jogar nessa última faixa Mais do campo. adiantado. Será que isso não é isso que falta à seleção argentina? Pois é, pessoal. Porque mas assim, eu ouço muita galera dizer assim, essa seleção, além da questão técnica, né? Uhum. Muito fraca e tal. Mas se a gente for pensar, beleza, é muito fraco. Peru também é muito fraco. Mas o o Peru Guerreiro poderia faz entrar diferença. mais duro, né? Mas o Guerreiro faz diferença. E o Messi não faz a diferença na maioria das vezes na seleção mas argentina. eu acho assim. Apesar dele ser o maior artilheiro da seleção argentina, Aí eu vou ele discordar não faz de a você. diferença assim de uma forma geral, historicamente, entendeu? O Guerreiro faz. Inclusive o Guerreiro agora, se eu não me engano, faltam só 3 gols para ele entrar no top 3 da artilharia da Pois Copa é, América. Vandinho, mas olha, o Peru é uma seleção, inclusive nos últimos jogos, que não propõe jogo. É uma seleção com o Ricardo Gareca que vai ali para achar uma bola. Ele teve que propor o jogo contra a Bolívia, que ele começou perdendo com um gol de pênalti do Marcelo Moreno, e aí o Cueva achou numa bola e virou papapá. Mas, por exemplo, no primeiro jogo contra a Venezuela também ele empatou, porque mostra que ele não consegue propor jogo. O problema da Argentina é que a Argentina carrega uma estigma de que o Brasil carrega, de que ela precisa propor o jogo e ser protagonista de todos os jogos. Mas Brasil, Mas é normal. Uruguai, aí nós temos que voltar para o que a gente falou no começo. A Argentina, ela hoje, ela não tem um material humano, técnico, ela não tem um comando sequer que diga assim, ó, ela consegue fazer isso. Porque, gente, eu assisti o jogo da Argentina contra o fraco Paraguai, onde o irmão do Romero banco e entrou e tinha um meia que saiu para o Romero entrar, que joga muita bola, esse cara que estava jogando muita bola, mas o Paraguai também estava vivendo por uma bola. E a Argentina não consegue propor jogo, porque a seleção é ruim. Vamos esquecer a rivalidade, a torcida pelo Messi, mas entendeu? no segundo tempo também, mesmo nessa questão, tem que propor o jogo. Ela encontrou um time fechado. Você acha o Brasil teve dificuldade. Mas você acha que o Peru vai propor o jogo contra o Brasil? Não. Você acha? Vai Você jogar. está entendendo o que eu quero dizer? Mas quem é a seleção hoje em dia que propõe jogo contra o Brasil? Aí que tá. Nem a Bélgica. Nem a Bélgica propôs jogo contra o Brasil. Tá bom, mas eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas veja, O Brasil não consegue jogar contra times fechados, historicamente tem muita dificuldade. ele não propõe jogo, mas a Bélgica tem força para matar o Brasil no contra-ataque. Não, guardado as devidas proporções. O entendeu? Peru não tem. Eu estou falando em relação à questão de
de ser histórico também, tanto a Argentina como o Brasil, propor o jogo. Sim. Porque elas são seleções O Brasil, de gente, poderio grande, né? o Brasil propôs o jogo contra a Venezuela. A Venezuela vai para arrancar um ponto e conseguiu. Vitória, na verdade, e derrota do Brasil, obviamente. O Brasil, assim, se a gente for olhar mesmo friamente, é claro, eu critico, como a gente critica, uma troca de um volante por outro. Aí não dá, né? Amigos, Arthur, que eu falei há 8 programas, 5 programas atrás, quantos passos o Arthur deu certo? 48 de 49. Mas esses passos foram para onde? Pro eu lado. ouvi falando, nem sempre. Eu tenho o foot status aqui que eu salvei. Não, nem sempre que eu digo assim, ele dava um passo só pro lado. Ele deu várias bolas incisivas também. Mas eu nenhuma- discordo de ti nesse sentido. Mas nenhuma pifada. Teve uma pro David Neres, que ele chutou pra fora, por exemplo. Pifada? David Neres, sim, pra ele fazer o gol. Assim, não foi de frente pro gol, mas foi na lateral da área, que se ele acerta o chute é gol, entendeu? E ele não é, ele de jeito nenhum ele é aquele volante pragmático que pega a bola e dá a bola pro meio. Não. Olha. Ele gira, solta a bola pra frente, pra frente. Tupi, nós vamos mandar uma caixa d'água pra você, tá bom? Ele tá mandando aqui, Palmeiras não tem mundial. Chegou o grande Richard hoje pro Vasco. Aliás, temos aqui, tem mais, o Marquinhos também assinou. Marquinho, porque o Ah, cara é Marquinho, tão não ruim tem- que não não tem tem S, né? plural no nome dele. É, É Marquinho. Então Ô, seria o Tupi. quê? É o Vasco versão Fluminense? Então, assim, são discussões assim, mas eu concordo com o Henrique, é uma Copa América nota 6. O que me deixa intrigado é que ela divulga que vendeu 37 mil ingressos e são 22 anunciados, que divulga que vendeu 53 mil ingressos e são 36 mil anunciados. O que é o Que argumento, isso? Ainda o tem- argumento ainda tem outra- dela é que Cambista? a Comebol que dá para as escolas públicas. Ainda e tem tal. outro dado Nem sempre interessante, as viu? escolas públicas preenchem o valor. Leva- Ai, gente, ninguém dá Levantando- nada a 485 Levantando reais aqui um de pouco de reflexão sobre aquele faturamento milionário daqueles mais de 22 milhões de bilheteria, né? Do jogo de abertura da Copa. E só um parênteses aí, 6 nesses 22 milhões foram milhões, pra- só um parênteses. Sim, O São Paulo, dono do estado, 300 ficou só mil, né? 350 mil. eu achei que foi muito. Tá que pariu, mano. Vai pra Mas lá. essa era a observação, né? 6 milhões para quem locou a cabine, né? A empresa que organizou, os outros 16 milhões aí para o restante da administração e o locador, né, do estádio, o nosso querido São Paulo, com 350 mil. Gente, Né? é demais, cara. Se E fosse é o Palmeiras triste você. alugando o chiqueiro Por que lá. que você acha que não fechou? O Palmeiras olhou e falou assim, ó. Você quer fechar aqui? Vamos fechar aqui, mas é Allianz Parque. Não, é tudo da CBF. Beleza, obrigado, não quero. E o treino foi para Caimbu, porque o Palmeiras, não, obrigado, não quero. O Palmeiras não tá abrindo perna para a CBF, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pode fazer isso, né? Entendeu? E é triste você assistir um jogo no Morumbi. 2 jogos que eu assisti, jogo do Morumbi, e aí tem uma coluna de um São Paulino falando aí que uma das desculpas da grande crise do São Paulo, eu falei isso no grupo, é que o Morumbi precisa virar uma arena. Eu vou pegar esse artigo e mandar pra Não, já vocês de novo. vários Você São viu, Paulinos, né? vários São Paulinos já falaram isso. Aí o cara vira É a bola, óbvio que não é. o lateral, o Ierrimina faz assim, ó. Como se o São Paulo nunca tivesse ganho nada lá, né, no Morumbi. Se o problema fosse o Morumbi, o São Paulo nunca tinha ganho porra nenhuma, acho, até agora. É muita besteira falar isso. Mas quando o cara tá numa fase ruim, o cara inventa até dizer que enterraram um frango preto lá dentro, que Ó. o Tigres enterrou lá, fez uma mandinga lá, que até desde 2012 o São Paulo não ganha nada. O Palmeiras não Pode, pode né? alugar porque não é dono, pô. Tá dizendo o grande Tupi. Tupi. E aí como é que Tá você certo. aluga algo que não é seu? Tupi, querido, você está enganado. O Palmeiras pode não ter decisões sobre o Allianz Parque, que eu estou dizendo exatamente isso. Mas o Allianz Parque, a gestão do Allianz Parque, vê o estádio do Palmeiras como um ativo para atrair recursos, que realmente não entrariam para o Palmeiras, entrariam 5% apenas se ele alugasse. Qualquer evento que o Allianz faça dentro do Palestra, exceto os jogos, vem 5% nesses primeiros 5 anos para o Palmeiras. De 5 a 10 anos virão 10% e assim sucessivamente até os 30 anos. E os jogos do Palmeiras, o Palmeiras paga uma taxa realmente, mas o Palmeiras tem uma lucratividade absurda porque não há menos de 2 milhões e meio, 3 milhões de renda em cada jogo e ele paga as taxas operacionais do estádio. Mas tem água. Se eles fossem para lá, teria água, isso é muito E importante. rato, né? Rato não tem, Só porco mesmo. só porco. Foi Mas bandido. aproveitando aí para desfazer, né, uma fake news que acabou rolando no dia de ontem,
que a Enel teria que cortar a energia do estádio do Corinthians. Fake news! Não aconteceu. A É, empresa ele- se posicionou. Ele é aqui de Ceará. Se né? posicionou, Ela mas tá- ela Diz quem é. lá também? Diz quem Tem- foi que falou. Manda a prova, o Eduardo Batista. Tem uma nota só da empresa. Ah, Nos sites Globo.com, Terra. Mas seria algo dizendo que impossível? isso Não aconteceu. Não aconteceu. Ah, meu Deus, Corinthians não tem mais água, o Tupi tá dizendo. Um não tem água, outro não tem Ele energia. chamar o Wilson pra cortar lá a água do Corinthians também. É, o Wilson era Acabar o... fundindo aí os dois clubes, né? Desse sobra um, né? Pessoal, mas aí, ó, pra gente resumir Copa América, vou até ler aqui, ó, o Henrique tem toda a razão, uma nota 6, ó. O Brasil com 4 E pontos. dentro dessa nota 6 aí, a gente só pode dizer, né? Hashtag E é tudo, vol- né? Volta Brasileirão, que ô saudade. cara. Ô, saudade. E a gente Porque a gente não critica pode o zoar futebol ninguém, brasileiro. cara. A gente vai Mas tirando o Diego, né? Que Mas toca o, pra gente. mas o mercado da bola tá, o A mercado gente da não bola pode zoar tá, ninguém. tá ativo. Se a gente É, tiver tá ativo. um tempinho antes de encerrar. Foi algum- vendido o bom volante que eu ia Tem. escalar ele no último jogo e não escalei. Quem foi? Jean Lucas dos Santos, que na Sim. verdade é do Flamengo, vendido Sim, por uma sim. boladinha, que o Santos não vai Pelo cobrir. Lyon, né? Quem tá Pelo lá no Lyon. Lyon é o Juninho Pernambucano e o Silvinho. Como gestor agora, né? E o Silvinho como técnico, né? E o Juninho Pernambucano como gestor. Como É. gestor, Então, assim, esse mercado aí se fala, o São Paulo, o Nenê não sai porque ninguém paga o que ele tem que A pagar, mesma né? coisa o Jusilei, né? Que teve o contrato renovado Ah, por 2 anos e meio. Salário Pô, altíssimo doido, e não tem. E não Ó, tem quem Putz, pague. também tem mais ou menos isso aí. O Tupi tá dizendo que não é fake news, hein? Tite cai em caso de não vir título? Eu acho que cai. 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 E eu repito o Pode que eu travar. disse aqui, não é porque eu tô bebo não. Que se o Tite tivesse renovado a seleção e não ganhasse um título, seria mais fácil justificar a permanência dele. Falou, cara, foi uma aposta Eu que ele ainda fez. sinto talvez. falta. Eu Mas ainda ele sinto não- falta. ele Não, você disse que não. Eu acho Não que- encosta em mim. Eu acho Não encosta que a em mim. imprensa ia bater mais nele. Mas Eu eu acho que Mais não. do que tá Eu batendo ainda- agora. Você não acha o que, depois. Tupi? Eu Não ainda- depois, eu tô dizendo durante a Copa Eu América. ainda sinto falta do comando da CBF participar de uma coletiva quando a escalação vai sair e justificar, ó, nós vamos passar por uma fase de renovação e quero dizer aqui perante a imprensa e todos os brasileiros que nós vamos renovar a seleção e peço paciência, claro que nós vamos para ganhar, mas se não acontecer, a gente precisa continuar o trabalho. Mas isso é uma fala Eles do Tite ou não, da o comando da CBF. É, mas eu acho que a Tinha que- CBF não tinha fez que isso porque o aparecer. Tite não bancou isso. Mas eu eles acho. tinham que sentar, acordar, porque essa renovação ela é necessária. É melhor usar a Copa América para fazer a renovação do que fazer a renovação na Você acha que eliminatória. cai, também Tupi? E correr o perigo de não se classificar na Copa do Eu Mundo. também acho. É muito pior. Gente, eu ó, acho até, a gente tava falando da Argentina, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito melhor em termos de renovação do que a própria Argentina. é. Muito mais. Mas o Tite vem agora numa situação meio felipônica. Vou trazer isso de novo. Sempre vou trazer isso quando houver. Veja, o Tite escala uma seleção com o David Neres quando o Cebolinha já mostra que ele pode ser titular. A seleção brasileira tem um problema gigantesco, que todo mundo joga fechado contra ela, e quando se joga fechado, ela precisa quebrar linhas. Quem quebra a linha? Cebolinha. É mais com a bola no pé. Com a né? bola no pé. É, mas tem jogadores que conseguem fazer isso dando passe, né? Aí o Tite, no início do segundo tempo, faz uma troca de um volante por outro, colocando o Fernandinho, que é um cara que já tem um índice de rejeição absurdo. E outra coisa, cara, e é uma coisa que eu acho absurda, ele diz, tá jogando contra a Venezuela. Aí ele diz assim, mas por que não entra só com volante contra a Venezuela? Porque não é minha característica assim, que se foda, porra. Aí ele Contra faz a outra Venezuela, mexida, macho. que é um cara de lado que ele tira, que é o Richarlison, que foi um dos únicos que finalizaram no primeiro tempo, e coloca o Gabriel Jesus e mete 2 centroavantes quando ele convoca o William pro lugar do Neymar. E obviamente ele poderia escalar o William, ou Aberto, trazer o Cebolinha uma das aberto, pontas. mas não, ele centraliza 2 centroavantes. Aí, Mas aí você pega mas o time fechado, o você Gabriel tá ali no gol. Jesus, ele foi não tem gol. convocado como centroavante no papel, mas a gente sabe que ele é volante, né? No time do Tite também. Mas no Palmeiras ele é volante. O Tupi disse que acha que com renovação não cairia, o Paquetá é titular, deveria ser titular, eu disse isso há muito tempo. E que mesmo que não fosse titular, cara, que deu uma chance pro cara, precisando Não, de mas um cara eu que...
precisando de um cara que faça isso, quebre linha e tal, faça jogar diferente, um drible, diminuir a quantidade, a diferença entre os números, né? E ele não coloca, cara. Não coloca. E uma mexida óbvia seria você tirar o Arthur ou o Casemiro e colocar o Paquetá para falar, Paquetá, você vai, mete um chute de fora, entra na área e cabeceia, entendeu? E ele tem potencial para fazer. Então o Tite vai se perdendo. É engraçado como os técnicos se perdem na hora H, né? São poucos os técnicos que se acertam quando precisam. Mas é porque é difícil ter coragem. Quando tá correndo, tem que correr risco. Cara, mas técnico assim, pra com fazer todo isso, respeito, tem que correr mas risco. contra a Venezuela, cara, não Renate é a solução? O Tupi tá viajando. Renate pra mim também pra não mim, é a assim, solução. entre os Renato três brasileiros, sim. Não é, gente. Isso aí é viagem. Entre Na hora os que chega técnicos lá... brasileiros, sim. Pra mim, sim. Não, Eu acho que o Renato Gaúcho seria um ótimo nome. ainda é o Tite o melhor, gente. Isso aí é folclore. Não acho, Isso daí cara, é... que o Tite já provou que não é o cara tava que consegue assistindo extrair o que o Brasil tem de melhor. Eu tava assistindo hoje uma série na Netflix que é um documentário sobre o PT. Muito Sobre o legal. PT, sobre a democracia. Sobre democracia Esqueci o nome. é Mas sobre o PT. Na verdade, assim, é sobre o PT porque envolve o PT, Sim. que desde que o PT assumiu até agora. E Né? quando você vê Volta à democracia. um documentário daquele ali, a democracia foge aos pés, vertigem, Vertigem da democracia. Vertigem da democracia. Aquilo ali mostra pra gente, Henrique, como a gente é alienado quando as coisas acontecem. Uma mulher entrevistada, ela fala assim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou comemorando porque o PT caiu. Mas o que foi que o PT fez? Não, foi alguém do PT que caiu, né? E como todo mundo está comemorando, gente, é isso também. Como chama quando os evangélicos fazem aquele evento na igreja que derruba? É o histerismo. E a gente passa pelo histerismo do futebol. Será que o Renate vai? O Renate não está resolvendo nem no Grêmio. Você tem que lembrar que o Renate pegou um trabalho pronto, assim como o Autuori pegou o trabalho pronto do Cuca. Então isso aí é discutível. Mas eu não sei, cara. Eu acho que a questão é a profissionalização do futebol mesmo. O Renate não seria. Isso aí é viagem. Dentre todas as opções brasileiras Democracia e e vertigem. Democracia e vertigem. Puta seria, assim, Um um documentário. documentário muito massa para quem é leigo como eu e olha e vê como funciona o impeachment e tal. E é isso o futebol também. Porque o Felipão, quando ele vai mal, eu criticava, mas não pedia a queda do Felipão. E quando ele vai mal no começo, que ele perde o Paulistão e ele perde a Libertadores, a torcida começa a pedir para cair, esquece que o cara 30 dias atrás ganhou o Brasileiro. Eu nunca pedi a queda do Felipão, pedi para que ele revisse as mudanças que ele fez. Vou chamar o Kelso para falar. Não, o Kelso é um louco, o Kelso é um xarope, eu vou já excluir ele do grupo de novo. Então, gente, ó, a gente tem que olhar com calma isso. Agora o Tite está se perdendo, ele está pedindo para ser criticado. A pergunta é se ele vai sair depois da Copa América se não ganhar, né? Depois desses 2 primeiros jogos que o Brasil fez, cara. Se ele perder nos já pênaltis, está respondido. você sabe que o Brasil pode ser eliminado, né? Se ele tiver qualquer resultado que não seja o título, ele vai sair. Ele não vai se aguentar. Pois é. Então, ó, falando da Copa América, ó, Brasil e Peru com 4 pontos fazem o próximo jogo, né? Dia 22, em casa, porque é a Arena Corinthians. O Brasil tem vantagem do empate, porque tem saldo de gols maior. Saldo de gols maior, tem saldo 3-2. Se o Peru ganha, a Venezuela ganha da fraca Bolívia, vai, que perdeu para tristeza. todo mundo. Vai tristeza e não precisa chorar. A Colômbia vem fazendo um trabalho, a Argentina é lanterna do grupo B, né? Colômbia líder com 6 pontos, já classificado. O Paraguai perdeu a chance ontem de se classificar e já despachar a Argentina, que não chegaria, né? O Catar endurece contra todo mundo. Quem diria, né? Vai de Catar, né, cara? A Argentina não consegue. O Catar endurece com todo mundo, ou o Peru não, né? O Peru não, o Peru deu uma amolecida. Tititi, lelele, 4.832 vezes, que é só isso que eles cantam no estádio. Tititi, lelele, meus ovos. Tá 100% também empatado com o Uruguai e o empate é técnico total, porque são 4 gols prós, saldo de gols 4. Por incrível que pareça, a gente vê assim, os 3 grupos, né? O grupo de Argentina e o grupo do Brasil são os 2 únicos grupos que tem uma baba lá, vamos dizer assim, né? O do Brasil tem a Bolívia. pode até Bolívia, colocar a Venezuela ainda. também. Do Brasil é pior ainda. Só que a da Argentina Venezuela tem o não Catar. perdeu pra ninguém. E o do Uruguai e do Chile, que eu acho que são as 2 seleções que fizeram os melhores futebols, né? Até agora. Melhor futebol até agora. Dizendo futebol, eles pode continuar.
Elas têm um grupo teoricamente mais complicado, né? Porque não tem nenhum besta aí. Só, assim, besta entre aspas, né? Porque o Japão Não entrou tem com a mais, seleção... não tem mais o bobo no futebol, né? Entrou com a seleção sub-23, né? Eu acho, a seleção olímpica, né? Do Japão. Mas mesmo Foi. assim ela não veio deu se moleza, preparando né? para a Olimpíada, na verdade. Ó, o Tupi agora virou um moleque. Quando ele estiver aqui eu vou falar, porque agora ele está querendo fazer piadinha também. O Peru pode surpreender, crescer forte, endurecer e atacar vindo bem de trás. Isso é coisa de São Paulino, Tupi. Pelo amor de Deus, não esperava de você. Quando você vier com alguma piadinha, vem com algo inovador. Como as do Cleiton. Como as minhas. Ó, você sabe que a Venezuela é a que está assim, para mim, no grupo do Brasil e Peru com 4 pontos cada um. Porque se não houver um joguinho de compadre, Brasil e Peru, para empatar e se classificar, e a Venezuela ganhando da Bolívia, que não é impossível, ela se classifica numa derrota eventual de Brasil e Peru. Mas Se o Peru como é que são endurecer, os o Brasil... terceiros? Porque tem dois de cada grupo, mas tem 2 terceiros que também se classificam. Ah, tem isso também, os melhores terceiros, né? É. Que é outra coisa Eu acho que tá o bárbara. quê? Assim. Venezuela, Catar e Equador. Até agora seria Venezuela e Catar. Olha aí, ó. Catar se classificando. Que eu acho que é uma coisa assim, goleiro da seleção brasileira, gente. Isso é bárbaro, assim, não tem sentido existir isso. Daí, Tupi, aprende. Chupa, Tupi, aprende, é assim que funciona, caralho. Então, assim, a Copa América realmente é fraca, a coisa não é transparente, os números de arrecadação versus público, né? A qualidade dos jogos, cara, eu tô assistindo, mas tá difícil de assistir demais. Tá. Pra Eu acho que eu até agora não vi Pra nenhum quem jogo declarou que inteiro. o problema das vaias era jogar em São Paulo, né? Ouviu o mesmo som na Bahia, né? Só que eu ouvi Ouviu o uma ritmo vai de com Olodum. malemolência, né? Uma vai com malemolência. É isso. Vamos falar rapidamente sobre futebol feminino. Nós temos apenas aqui, nesse minuto agora, 18 minutos de programa, porque vocês chegaram atrasados. Você foi o último que chegou. Eu tava aqui, E tem- 19. E o mercado da bola também, né? Tá E o mercado da informações bola. aqui, a gente seria Mais bom rapidamente, comentar, o né? Brasil, Eu vou fazer também uma pequena observação aqui disso. o Brasil sobreviveu, né? Poderia ter querido um pouco mais, né? Também, assim, ter feito 2-0 e ter se classificado direto para evitar Mas eu acho Alemanha ou França, né? Mas com 2-0, eu acho que ele não passava a Austrália ainda. Porque a Austrália fez um gol depois. Mas passava a Itália. Passava a Itália com 2? Passava. Quer ver? Vou Na ver já verdade, aqui. o Brasil pecou em não ter goleado a Jamaica. E ter segurado o empatezinho. 3-0. 3-0. Só que todo mundo goleou. Olha aí, ó. Saldo de gols 3. Ele passava a Austrália, ó. Mais um golzinho, ele passava a Austrália. Ficava em segundo. Porque a Itália tinha um bom saldo, que ela fez um bom A saldo. quantidade entendeu? de gols que perdeu contra a Jamaica foi um absurdo. Mas foi guerreiro, meu, assim. A gente tem que entender assim, meu, não espero muita coisa da seleção que vinha de 9 E derrotas. ganhou da favorita, né? Do E grupo, ganhou, que era a Itália. Todo mundo esperava uma derrota, né? Contra a Itália sim. Se Mas não a uma favorita derrota, era a pelo menos Austrália. não uma vitória, né? A favorita é a Não, eu Austrália. digo assim, que passou a ser, né? A Itália que ganhou da própria Austrália, né? E ganhou da Jamaica, que todo mundo que todo mundo. Que era Bom, exato. o Tupi mais uma vez invejosamente disse que foi péssima. Uruguai campeão, também acho. Brasil e França, jogo muito difícil, mas acredito na classificação. Se fosse a Alemanha era melhor, né? Porque eu vi o jogo da Alemanha, não vi nada demais. Mas assim, só se for uma questão de superação. Sejamos Muito difícil, porque assim, tem muitas seleções melhores que o Brasil. A França, os Estados Unidos, Japão. o Japão, então assim, é complicado. Esse placar Japão e Inglaterra, eu assisti o jogo 2-0, não foi um placar que condiz com o jogo. O Japão é um time, cara, que massa, viu? Time pequeno, rápido, trabalha a bola, que parece um time adulto. Assim, o Brasil masculino. se Mas sempre teve tradição também no futebol feminino. passaram o quê? 16 seleções? Abre o olho, Japão! Hã? Passaram Foi. 16 seleções? O Brasil deve Passei estar pra entre as próxima 10 fase. mais fortes. É muito difícil. Eu acho que. É muito difícil. Acho que pela Marta muda um pouco o patamar. Ó, Tá? Noruega e Austrália, Inglaterra e Camarões, França e Brasil, vai ser domingo, dia 23. Espanha e Estados Unidos, belo jogo, clássico. Itália e China, Holanda e Japão, Onde é que vai ser o grande jogo. Onde é que vai ser? De onde? Itália e China. Montpellier. Chupaitos. Na Renner vai ter um jogo Holanda e Japão. Acabou de abrir a loja. Né? Abriu uma Renner aqui. Ei, isso é jabá de graça, caralho. Pode não. Alemanha e Nigéria e Suécia e Canadá. Então as grandes mesmo realmente passaram, né? Teve alguma grande cor de fora? Aqui não, né? Acho que não, né? Acho que não. Nenhuma surpresa, né?
Coreia do Sul, África do Sul, Jamaica, Argentina e Escócia. Passaram as grandes e o Brasil. Eu acho que o não- confronto mais difícil aí é o primeiro lá, Noruega tem E Austrália. Noruega e Austrália. Noruega e Acho que é um Austrália. dos mais complicados. Meu, essas né? minas tem 2 metros de E o altura do, cada e o do uma. Brasil também, né? Beleza, então boa sorte para a seleção. Eu particularmente não acredito se ela passar pela França. É uma situação inusitada de um lance individual. Andressinho entrou muito bem, deve permanecer titular, o Tupi está dizendo. Tomara que o Vadão não vadie esse time, né? Que ele realmente faça. E o mercado da bola, queridos, pra gente finalizar, vamos nos encaminhando aqui para a final. Saudades. Bom, o Palmeiras mesmo sem jogar ganhou 3 pontos. É do caralho, né? Aí o ridículo do Botafogo, que nem Parece entra, que mas tem dinheiro. depois dessa confirmação Cara, aí, parece que a maior diferença, né? Entre o primeiro e o segundo, Só depois igualado de 9 rodadas. Mas eu acho que o Corinthians em 2011 também teve esse O resultado. ouvinte está ligando. Opa, um ouvinte ligando. Não é pra nós, com certeza que nós hoje estamos na Série C do negócio. Enfim, mas eu acho que desde 2011 o Corinthians também conseguiu isso. Eu acho que na nona rodada não foram 5 pontos, não. Eu li em algum lugar isso aí, a questão do Palmeiras ter feito essa marca também, né? Ó, Mas a não- Chape já teve 47 jogadores em campo na temporada. Isso é um roteiro Isso perfeito para o Pra rebaixamento. rebaixamento. Isso é um Tá Não cai, na não minha cai. listinha, viu? Clubismo, programa 1. Não, eu ganhei esse cinquentinho, eu ganhei Que vai mole. cair. Chapecoense, Havaí. Eu disse no CSA. segundo, se não no primeiro, porque Pio ele entrou, Pio, você tá onde agora? Na Tá na Jamaica? Bahia, tá na Bahia. Bahia, pai, Tá na merece. Bahia. Ele foi um dos que foram bater palma lá pro Daniel Alves. É um sério maninho. Esse sério maninho. Ah, mas isso é uma cartilha boa. Trazer o Valentim chegou ao Havaí. primeiro até que caiu foi o Geninho, acho que foi até em conjunto, não ganhava 9 jogos também, né? Botafogo não tem dinheiro para poder entrar com recurso, nós já falamos aqui. O Flamengo vendeu o bom Jean Lucas, né? Como ele cresceu no Santos, esse menino, viu? Ó, Ele isso teve mostra oportunidade lá no Flamengo, pouco, chegou a jogar. pouco. Jogou algumas Eu não vezes, lembro mas dele, pouco. não, né? Ele e o Ronaldo, que Ele são é os da dois base volantes, do ele é da base. É da base, joga de camisa pra dentro e chuteira preta. A mãe dele não deixa ele do caralho isso, né, velho? Muito massa. E aí, o que, Assim, que temos falando aí aqui de em mercado? Flamengo, né? O Flamengo fechou com o Rafinha, né? Já pediu a camisa 13 e o Trauco Ó, cedeu. o trauco. Eu dou em cima, dou Né, e o Trauco embaixo. cedeu, né? E aí assim, o Flamengo continua negociando, mas vai ser adiada a definição Tá da quase Copa desistindo. América, né? Do Felipe Luiz. Felipe Luiz, Tá né? quase desistindo porque quer uma resposta rápida pra se preparar. É, logo. tá assim, Quer que tá- ele chegue e jogue. E aí assim, disputa o Adriano com o São Paulo. Pois é. E aí, Vandequinho? Os dois têm interesse no Adriano. Rapaz, a nossa O lateral situação de tá bem 30, complicada. 34 anos. Tá mais ou menos que não é do Flamengo, porque qualquer um que chega lá E é aí- melhor do que o Reinaldo e melhor É. do que, por exemplo, o E René os- ou o E aí, Rodinei. e assim, o São Paulo começou a liberar jogadores, né? Já liberou aí o Edmar, vai se trazer do Bruno, vai devolver o Bruno Pérez. Bruno Pérez tá na barca aí, né? Bruno Pérez, Bruno Pérez. Jusilei. Jusilei não. Nenê. Difícil, O né? Porque não Jusilei, tem que mas salário, mesmo né? assim eu acho Nossa, que o eles vão. Jusilei é uma Eles bomba vão relógio. porque assim ele vai ficar encostado, cara. Então eles É. vão pelo menos tentar um empréstimo. Jusilei, Aí, o Bruno problema é que Pérez. assim, empréstimo pagando salário, né? Porque é complicado. Ou O então clube fazer tirar o de esquema som. de uma parte do salário. É. Um time pagar uma parte do salário e o outro pagar Isso. outra, né? Tem esse tipo Aí de negocia, negociação. aí vi também interesse do São Paulo pelo Mariano, aí eu fui ver que jogador é Mariano. Mariano Né? lateral Juan jogou no também, Fluminense, bom Jogou lateral. no Fluminense, O Juan jogou Fran no- também, né? Juan Foi Fran, acho que- oferecido, mas o ofereceram. São Paulo não quis, né? Não teve interesse. Mas e o Juan Fran também Pro- não vem pra pro São Paulo e Libertadores, pro ele quer Corinthians. vitrine. Nenhum dos dois tá na Aí- Libertadores. Aí assim, o Aí ele fala, Mariano, o São Paulo não quer porque Mariano o Juan Fran é 30, velho. 32 anos. Mas o Adriano também é, pô. O Santos também São Paulo deve já ter tá uma- na casa dos 30, né? 32, 34, 36, né? O Santos Essa também faixa. deve ter uma baixa do Interesse, zagueiro, né? né? Que vai o Aí o São Paulo tem interesse no Gustavo Henrique. o Gustavo do Henrique. Santos, E né? o Bruno Uvini pode vir pro Santos. Que passou pelo São Paulo em São Paulo. 2013. O Vinho. O Vini, né? Vini, Mantém interesse no Vitor Ferraz, mas que não quer sair do Santos. São Paulo tem interesse nele também. E Cara, tem ninguém quer ir pro interesse, São Paulo hoje. continua negociando, mas assim, tá indo um pouco arrastado no Dineno, que não tem dinheiro. Dineno, isso é nome de Danone, mano. O argentino, né, do Racing, que joga no time colombiano. Os colombianos têm preferência em comprar, adquirir os direitos econômicos do Dineno. E
pensam em adquirir para vender inflacionado para São Paulo. Devem exercer desde que haja um acordo com o São Paulo, então vão inflacionar o cara, e aí o São Paulo fica dependendo de recursos que podem entrar com o David Neres, se a negociação caminhar. Aí o São Paulo espera 30 milhões e a Arboleda, que também está encaminhada a saída. E o Edenilson também do Inter está forçando a barra para ir, porque o salário é... Ó, o Ezequias está perguntando aqui, ó. Boa noite, Ezequias. Será que o Neymar vai para o Barcelona? Assim, não sabemos. Acho que assim, seria. Agora a pergunta é, para quem será melhor? Para o Neymar ou para o Barcelona? Rapaz, eu disse aqui no domingo, aí por que o Neymar vai agregar ao Barcelona? Porque, assim, mas aí parece que a elenco negociação quer, é meio assim, milhão de reais, mais meio bilhão de reais, na mais verdade, uma mais quantidade o X de Dembélé, jogadores. o Rakitic e outro que eu não estou lembrando. Isso. Mais 3 jogadores. Ou ainda se especulou outra No linha. Real Madrid do mesmo jeito. Outra linha. que era o O Bale. Neymar, pela quantidade X de dinheiro, e o Griezmann, que já está encaminhado para o Barcelona, já viria emprestado. Que já sairia Aí do é o PSG. emprestado não, É aí é viagem. repasse Tu é pro doido. PSG. Ah, eu acho o seguinte, Essa ó, outra linha o também Messi assim, manda no vestiário do eu acho Barcelona, que- certo? É, O Messi por conta quer o dele, Neymar por conta de dele, volta. do Messi, exato. O Neymar já fez questão de azedar tudo lá no PSG, Eu acho que mandando a tem mais mensagem. que- Ah, não, Ele tem mais- e tem o, mais e o condições. presidente já deu um recado, né? Já deu a letra. Não, ele disse, ninguém obrigou ele a vir pra cá, não, amigo. Ele veio porque quis, né? Então, assim, pra ele é como se fosse assim, o cara continua tendo chances da vida, dada pela vida. Filho Então, da assim, puta, né? se ele quiser se reerguer, ele tem uma chance de ouro. Mas vocês acham Mas que que ele ele... aprenda, né? Se ele será for que pra lá, ele ele nunca vai, mais sai, qual faz que Neymar nem o vai Messi. chegar no Barcelona? É esse Neymar agora que está sendo escorraçado do PSG? Que Mas ninguém mais esse Neymar quer? agora, com É, eu certeza, faço a iria pergunta. mudar. Será Porque que esse não era Neymar vai assim chegar também. humildemente no Barcelona sabendo que tudo deu errado, que ele tá voltando, Pois que ele é. saiu em litígio, que ele tem um processo contra o Barcelona? Sim, que a torcida já Tem vai, tudo já isso, vai gente. receber ele de mau gosto. Tem tudo isso. Tem tudo Que ele isso. vai ter que quebrar a desconfiança da torcida, a situação aí do. O Neymar é o cara que caga o negócio todinho, cara, e cada vez mais ganha chance. Mas assim, a vida é apaixonada por ele, né? Ele faz tudo errado e ela vai dar outra chance, né? Então assim, é incrível. E nós mas- aqui cheios de filho, sendo honesto, trabalhando. Ninguém me convidou pra jogar no Barcelona. Ninguém investe no meu aplicativo, são essas coisas que acontecem, porra. Então eu também acho que é a melhor coisa pra ele, pro clube, eu torceria pra ele não voltar, porque eu acho que ele precisaria aprender e tá muito fácil pra ele. Tá muito simples, Tá cara, muito ele resolver fácil. as merdas dele voltando pro Barcelona e pronto, É. entendeu? Mas Quanto tempo a gente tem aí? a gente tem aqui só 7 minutos. Nossa, ainda tem um certo tempo. E aí já falamos, né? Antecipamos aí que o Vasco já começou a se reforçar, o Luxemburgo Pra não Série abre. B. Não abre a imprensa, quais são as posições que eles estão buscando, segundo ele, para não inflacionar o mercado. Nossa, Ele diz isso em todas as entrevistas, Esse né? povo fechou o sábado Pô, de fechou o mercado. sábado. Mas aí É trouxe os homenagem, dois, homenagem, ele é homenagem. Ele deve estar ganhando aí. trouxe os dois jogadores Opa, ex-fluminenses. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Estão fazendo a voz do Brasil? Que eu Não, só já não, fomos. não. Já. E aí, os dois ex-fluminenses, né, seus dois novos reforços É. no Vasco, O Richard chegou dizendo que era corintiano, né? Lá no Richard, Corinthians, né? não teve espaço. não teve espaço. Volante que foi bem no Fluminense. Isso, mas aí não teve chance, né, com o Carilho, então tá. Vai Eu acho que a recomeçar. coisa esquenta mais quando voltar realmente, quando os treinos voltarem, aí E o eu acho que a Vasco gente vai ver continua, mais coisas. continua precisando de um centroavante, né? Liberou o É. Maxi Lopes, né? Sem Não dúvida. teve reposição, não Ah, tem. falando de treino aí, né? O Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, o nome dele, disse que ele chegou revolucionando lá no Flamengo, né? Mudou um monte de coisa, botou até ponto eletrônico para os jogadores bater. Ô, Pensa aí, saudade, vai. drone, os treinos vão ser filmados com drone e tal. Ele beleza. revolucionou. Eu não Coisa sei boa, até que modernidade. ponto eu pensei isso. Quando eu vi isso, né? Quando eu li isso, eu pensei assim, será que os jogadores brasileiros, acostumados numa cultura mesmo assim, Google. aí será que eles Quem vão diz aqui no Google chegar não e cobra vão nada. abraçar essa ideia? Ou vão, É, ou o vão fazer corpo profissionalismo, mole né? para poder derrubar o treinador É, depois de é. 5 rodadas? É. Eu não sei, fica aí, vamos ver. Tomara que dê certo, eu acho, eu espero até que dê certo para ser exemplo para os outros clubes. Eu né? acho que o Jorge Jesus ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Não tem meio termo pra ele, que nem foram com os outros, assim, entendeu? Então, mas eu acho que a gente vai conseguir ver mais coisas do mercado da bola na próxima semana, quando os treinos voltarem, aí os caras vão ser incorporados, como o Ramires chegou ao Palmeiras, né? Verdade. Como alguns jogadores que devem se apresentar
que agora também é mudança de janela europeia, entrega, né? Então a gente tem que esperar para ver como é que isso vai se dar. E o Flamengo é o grande incógnito. Vamos ver como é que vai acontecer. Principalmente como é que vão receber. É uma cultura nova. É uma cultura nova. E para finalizar, só falar aqui rapidamente que a Fares Lopes, né, já foi definido, o calendário vai começar dia 18 de agosto. Finalmente o Guará, né? Vai voltar. Pode ser que voltem essa bancada aqui, o logo Wilds contra o Fortaleza. E o Pio. Logo contra o Fortaleza. Mas o Fortaleza deve ir de time B para Fares Lopes, né? Totalmente. O Fortaleza, o Ceará, o certamente. Ferroviário, inclusive, eu acho também. Sem dúvida. Aí vai ser um grupo único, né? De nove clubes. E o Guarani vai jogar 4 jogos em casa. Só tem jogo de ida, né? E aí, a partir disso, os 4 primeiros vão para semifinais. Muito importante. Será que o Guarani dê certo aí? Muito bem, e vai para a Copa do Brasil e o Luiz ganha uma aposta de tia aí. Cinquentinha que eu tô. Eu já tô cinquentinha que a Chape vai cair. Tá torcendo pra perder Eu tô uma, né? cinquentinha, eu só tô 110 pontos na frente do Kelso. Tô preocupado Meu ainda Deus. no Cartola. Meu Deus. Né? Cinquentinha que Porque eu eu tô na estava Fares esperando a Lopes pausa da pra Copa Chape América. reagir. Nosso time Não, da ele tá Chape esperando reagir. para um time dele do Cartola reagir. Reagir. Vai treinar. Até durante o a Cartola parada. tá esperando esse fenômeno da parada da Copa Vai América. ser bom para todo mundo. Então é isso, galera. A gente vai finalizando por aqui. Domingo, às 18 horas, a gente tem mais um programa do Clubismo junto com a galera com o Tupi, pra gente falar um pouco mais, resenhar um pouco mais, né? A gente vai deixar lá no nosso canal do YouTube, o Mundo Esportivo. Vamos deixar no YouTube, vamos deixar no Spotify o áudio e vamos deixar também no Insta temporariamente, né? 24 horas fica o vídeo lá para vocês participarem, tá certo? Mais alguma coisa, querido? Agradecer, obrigado pela paciência. No Boa, feriado. obrigado pela participação Feriado. no feriado. Tivemos aqui um pico hoje de 9 pessoas acompanhando a live, a maioria da família. Brincadeira, muita gente participou hoje, entrou, tá. E Renate não dá, Tupi, desculpa, mas Renate não vai ser não, beleza? Muito bem, galera, boa noite, obrigado e até domingo. Abraço. É 5 para as 8, 8 horas. Nós estamos aqui deixando 3 minutos antes. YouTube é rede social, Só rede social. Que é isso, velho? Rapaz, o Campeonato Brasileiro, você já sabe que perdeu a graça.